Vamos falar agora sobre razões e proporções e divisão proporcional, que também são itens que constam do edital. Existe um material de apoio que está disponível para vocês na descrição do vídeo. Esse material em PDF. Bom, vamos começar entendendo o que são razões. Na verdade, a razão é estabelecida entre dois números, e ele é a simples divisão entre eles. Dessa forma, nós somos capazes de comparar grandezas. Então, quando eu tenho A sobre B, que seria então uma razão, a gente entende que A tem uma relação com o B. Esse A recebe o nome de antecedente e o B recebe o nome de consequente. Em grande parte das questões de concurso, o segredo é você sempre saber em referência ao que essa razão está, que é o que nós vamos ver na sequência com a questão de concurso. Essa questão caiu no concurso do Banco do Brasil de 2012. Numa pesquisa sobre acesso à internet, 3 em cada 4 homens e 2 em cada 3 mulheres responderam que acessam a rede diariamente. A razão entre o número de mulheres e de homens participantes dessa pesquisa é, nessa ordem, igual a 1 sobre 2. Qual fração do total de entrevistados corresponde àqueles que responderam que acessam a rede todos os dias? Bom, aqui nós temos várias razões e a ideia é sempre ter uma referência. Qual que é a minha sugestão? Como ele pergunta a fração dos entrevistados em relação a todos que responderam, que a minha referência sejam todos que responderam. Eu vou até escrever isso aqui. Agora, eu preciso deixar claro, nem todas as informações ou nem todas as razões que aparecem ali no enunciado tem isso como referência. Esse é o grande ponto da questão que eu vou ensinar aqui na sequência. Bom, ele fala que em relação ao total de participantes, nós temos mulheres e homens. E a razão é 1 para 2. Então, se eu pensar na razão pelo seu conceito, quer dizer que a cada uma mulher, nós temos 2 homens. Se eu quiser manter isso aqui como sendo minha referência, então mulheres eu vou representar como sendo uma parte 1, e homens como sendo 2, ou seja, o dobro. E aí eu posso considerar que o total de entrevistados é como se fosse 3. Claro, gente, isso aqui é uma escolha. Você pode escolher que o total é 1, que é muito comum, porque aí você já tem uma fração final, que já é o resultado. Tem gente que gosta de jogar 100 e trabalha com a ideia de porcentagem, que nós vamos falar ainda no futuramente. Mas o fato é, aqui pareceu prático colocar a referência como 3. Vocês vão ver que não é difícil. Vou continuar a resolver a questão. 3 em cada 4 homens responderam que acessam. Eu quero os que acessam. Então, e os homens? 3 em cada 4. Mas qual é a referência dos homens? É a referência 2 dentro desse total. Então, 3 de 4 desses 2 dos homens, que seria uma parte que a gente designou a eles. Então, isso aqui daria 6 sobre 4. Ou eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. Posso fazer isso antes ou depois. A verdade, isso aqui vai dar 3 meios. 3 meios já pensando em relação ao total. E as mulheres? As mulheres têm a ideia de que 2 em cada 3 mulheres. Da referência que eu escolhi, que é 1. Então, 2 terços vezes 1 dá 2 terços. Agora, o que é mais importante? Quando eu faço isso daqui, multiplico homens por 2 e mulheres por 1, eu estou trazendo tudo para a relação com o total. E agora eu posso somar essas frações. Antes eu não podia, porque eles representavam parcelas diferentes. Então, em relação aqui, eu posso dizer que o total é 3 sobre 2 mais 2 sobre 3. Aqui eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, vai dar 6. Divido 6 pelo primeiro 2, vai dar 3 vezes 3, 9. Divido 6 pelo segundo denominador, que é 3, vai dar 2 vezes 2, 4. Isso aqui vai dar uma fração que é 13 sobre 6. Isso aqui representa o total, mas eu quero a relação do total com os que responderam. E os que responderam são 3. Teoria de razão. Se eu quero a razão dos que responderam, total que acessam, tá? Esses aqui que eu acabei de somar. Se eu quero esse total, a razão do total que acessa para o total que respondeu, agora a fração que ele pede é então 13 sobre 6 dividido pelo que eu tomei como referência, que é 3.
E agora, se alguém não tinha entendido no início, porque muita gente escolhe a referência total como 1, é por isso. Porque eu não precisaria fazer essa parte, já estaria pronto. Mas como eu falei, aqui pareceu ser interessante deixar assim. Agora é só usar a teoria de frações. Mantenho a de cima, como eu estou dividindo fração e a de baixo é 3 sobre 1, eu multiplico pelo inverso, que é 1 sobre 3. Ficou então, numerador multiplica numerador, que é 13, e 6 vezes 3 dá 18. Essa é a resposta da questão. O gabarito se encontra na letra C. Muitas vezes estamos interessados em criar relação entre razões. Na verdade, queremos igualar razões. E isso nos dá a ideia de proporções. Então, na definição, proporção seria aquela sentença onde duas razões são consideradas iguais. Então, a gente tem aqui que A está para B, assim como C está para D. Isso resolve algumas questões, isso tem algumas propriedades, que não dá para a gente comentar aqui. Mas a que a gente precisa mais é a primeira, e essa eu vou falar. A primeira propriedade diz que se eu tenho uma igualdade de razões, que é uma proporção, de que A está para B, assim como C está para D, então é verdade que se eu multiplicar o primeiro antecedente pelo segundo consequente, A vezes D, será igual à multiplicação do primeiro consequente pelo segundo antecedente, B vezes C. É a famosa multiplicação cruzada. É que vocês mais precisam saber para a prova. E daqui nós já vamos fazer um exemplo, né? Hoje está sendo bem dinâmico, porque eu sei que nós já estamos perto da prova e vocês só querem dar uma revisada ou saber assim, as principais teorias para levar para a prova. Então, essa aqui é a prova da Liquigás 2018-1. Aldo aplicou R$7.000 por um tempo numa caderneta de poupança e recebeu um total de R$1.750 de juros. No mesmo dia que Aldo fez a aplicação, Baldo aplicou na mesma poupança uma certa quantia que rendeu R$1.375 de juros no mesmo período de tempo da aplicação de Aldo. Quanto em reais Baldo aplicou na poupança? Bom, eu resolvi isso aqui criando uma relação entre os juros e o valor que a pessoa aplicou, juros sobre aplicação. E a verdade é que os juros do Aldo sobre a aplicação do Aldo têm de ser iguais aos juros do Baldo sobre a aplicação do Baldo. Então ficou assim, pensando em relação ao Aldo. Ele recebeu 1.750 de juros e isso tem uma relação com o valor que ele aplicou, que é 7.000. Igual, porque eu estou igualando as duas razões, a do Baldo, que na verdade tem um rendimento a um juro de 1.375 sobre um total que ele aplicou que nós não sabemos. E é isso realmente que nós vamos querer. Bom, pela primeira propriedade, que é aquela que eu mostrei para vocês, eu posso multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que 1.750 vezes x deverá ser igual a 7.000 vezes 1.375. Aqui agora tem que fazer continha, às vezes você vai preferir simplificar. Né? O fato é que eu vou passar, vou manter isso daqui primeiro. Para não fazer conta muito grande, você podia fatorar isso daqui e depois sair cortando termos, tá? É uma opção. Nosso tempo aqui é meio curto, então eu vou direto para a resposta. Né? O método você escolhe depois. Se eu fizer todo esse cálculo, eu vou encontrar um valor de R$5.500. Portanto, o gabarito está na letra A. O que significa na prática? Que 1.750 está para 7.000, assim como 1.375 está para 5.500. E essa igualdade se torna verdadeira. Muitas questões de concurso podem ser resolvidas através da ideia da divisão proporcional. E aí eu criei um roteiro aqui para ficar mais fácil para vocês. Sempre que você conhece um total e sabe a proporção que cada um representa nesse total, e inclusive pode ser mais de 2 termos, pode ser 3, 4, assim por diante, essa sequência vai funcionar. Você vai somar essas partes da proporção, vocês vão entender agora mesmo ali no exemplo que a gente vai fazer. Aí você vai dividir o total pela soma das partes, e se não for exato, pode até deixar em forma de fração. É como se você estabelecesse cotas. E depois você pega essas cotas e multiplica por cada uma das partes, ou apenas por aquela que o exercício está pedindo. Vamos ver isso na prática com um exemplo. Concurso Petrobras 2010. Uma herança no valor de R$168.000 foi dividida entre 4 irmãos em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades. Se as idades em número de anos são 32, 30, 27 e 23, a parte que coube ao mais novo dos irmãos é, em reais, igual a.
Bem o caso que eu comentei com vocês. Você tem um valor total, que é R$168 mil, que eu vou colocar só de 168 mil, e tem cada parte. O que eu faço no passo 1? Eu vou somar as partes, ou seja, 32 mais 30 mais 27 mais 23. Isso aqui vai dar um total de 112. O que eu faço no segundo passo? Eu divido aquele total pela soma das partes. Se não der exato, eu posso deixar em forma de fração. Aqui deu 1.500. É como se houvesse cotas de 1.500. Ele pede quanto o mais novo vai receber. O mais novo é o que tem 23. O que ele vai receber então? 23 partes dessa cota de 1.500. Quando eu fizer essa multiplicação, eu já chego na resposta do exercício. 34.500. E assim eu conseguiria encontrar de cada um dos outros se eu precisasse. Aqui eu só precisava do mais novo, gabarito letra E. E algumas expressões que também envolvem razões devem ser resolvidas através de modelagem matemática, que é você pensar num problema, escolher um termo para ser sua variável e montar relações, muitas vezes montar equações que, se resolvidas, chegam na resposta do exercício. Vamos à prática, vamos fazer uma questão de concurso utilizando modelagem matemática e que também utiliza a ideia de razão. Essa questão foi do Banco do Brasil, 2015-2. Um cliente foi sorteado em um plano de capitalização cujo prêmio, após os descontos, foi de R$ 8.800. Esse prêmio foi dividido entre seus 3 filhos, de modo que o segundo ganhou 1/5 a mais que o primeiro e o terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. Quanto recebeu o primeiro filho? Então a ideia aqui é descobrir quanto cada filho recebeu no total de 3. Então vou escrever aqui primeiro filho, segundo filho e terceiro filho. Bom, uma das coisas que faz muita diferença para simplificar a questão é saber quem vai ser o x, quem vai ser colocado como variável. Aqui vai uma outra dica, eu falei que essa aula era cheia de dicas. Tente verificar aquela grandeza que não depende de outras. Por exemplo, ele fala aqui que o segundo ganhou 1/5 a mais que o primeiro. Então o segundo depende do primeiro. Então não é uma boa escolha colocar o x aqui no segundo. E ele fala que o terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. O terceiro depende do segundo. Não é uma boa ideia colocar o x no terceiro. O que sobrou? O x eu coloco no primeiro. Vocês vão ver como vai ficar mais fácil. Vou ler novamente a questão, estabelecendo as relações a partir do x. Olha só o que ele diz. Esse prêmio foi dividido entre seus 3 filhos, de modo que o segundo ganhou 1/5 a mais que o primeiro. Cuidado! 1/5 a mais do que o primeiro não é só 1/5 de x. Ele ganhou o que o x ganhou, quer dizer, o que o primeiro ganhou, que é x, mais 1/5 disso. Fiquem atentos a esse detalhe. E dá para juntar isso aqui, tirar mínimo múltiplo comum entre 1 e 5. Aí 5 dividido por 1 dá 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 5 dá 1 vezes 1x dá 1x. Então, na verdade, isso aqui deu 6x sobre 5. Continuando a ler. O terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. Cuidado, ele ganhou o que o segundo ganhou, que é 6x sobre 5, mais 5/6 disso. E a razão sobre um valor é só multiplicar pelo valor. Ele ganhou isso daqui, tá? Eu vou manter o primeiro termo, por enquanto, e vou multiplicar 5/6 por 6/5 de x. Só que aqui ficou fácil. Corto 5 com 5, que é multiplicação e divisão. Corto 6 com 6, ficou apenas x. E eu vou juntar, tirando o mínimo entre 5 e 1, que é 5. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 6x dá 6x. 5 dividido por 1 dá 5, vezes x dá 5x. Então isso aqui deu 11x sobre 5. Gente, as relações estão estabelecidas. O primeiro ganhou x, o segundo 6x sobre 5 e o terceiro 11x sobre 5. O que mais que eu sei? Que se eu somar o que todos ganharam, tem que dar o valor total do prêmio. Ou seja, se eu somar o x, que é o primeiro, com o valor que o segundo ganhou, 6x sobre 5, com o valor que o terceiro ganhou, 11x sobre 5, tem que dar o prêmio 8.800. Vou tirar o mínimo de tudo, porque aí depois eu posso cortar.
5 dividido por 1 dá 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 5 dá 1 vezes 6x, 6x. 5 dividido por 5 dá 1 vezes 11x dá 11x. Do outro lado, 5 dividido por 1 dá 5 vezes 8.800 dá 44.000. Numa equação, quando eu tiro o mínimo de tudo, eu posso cortar os denominadores. Do lado esquerdo, todos os termos têm x, então eu posso juntar. 5x mais 6x dá 11x, com mais 11x dá 22x. Vai ficar igual a 44.000. Esse 22 que estava multiplicando, eu vou passar dividindo para o outro lado. E vou ter, então, um x igual a R$2.000. Bom, isso aqui é o qual? É o que o primeiro ganhou. Né? Muitas vezes ainda não é a resposta, depende do que perguntou. Agora, ele perguntou exatamente o primeiro. Então, está pronto, a resposta é a letra C. Mas eu queria deixar claro, eu não escolhi o primeiro como sendo x porque ele era a pergunta. Eu escolhi porque era o único que não dependia dos demais. Fiquem atentos a isso. Então, de uma maneira resumida, que é o grande objetivo de hoje, fechei mais um tópico aí do edital.